Antes de entrarmos em oração, desacelere o coração por um instante. Respire fundo. Há momentos em que o barulho da vida é tão alto que a alma se cansa antes mesmo do corpo. As preocupações falam, os pensamentos gritam e o medo tenta ocupar o centro do nosso olhar. Mas hoje você é convidado a mudar o foco. A palavra de Deus nos chama a um lugar mais alto, onde a ansiedade não governa e o temor não decide. Não temas, não te assombres, não se desespere. Essas não são apenas frases bonitas, são convites divinos para um novo posicionamento espiritual. A grande pergunta não é se você conhece essas palavras, mas como vivê-las quando tudo dentro de você está exausto. A Bíblia nos apresenta uma imagem viva por meio da história do rei Asa. Ele começou bem, removeu ídolos, restaurou o altar do Senhor e conduziu o povo de volta à verdadeira adoração. Seu início foi marcado por dependência e obediência. Porém, quando uma nova ameaça surgiu, Asa mudou sua postura. Em vez de buscar ao Senhor, buscou alianças humanas, trocou submissão por estratégia. E esse desvio de confiança trouxe consequências. O problema nunca foi o tamanho do exército inimigo, mas a direção do coração. Quando a confiança muda de Deus para o homem, algo dentro de nós se desalinha. Deus continua sendo fiel, mas o coração dividido perde a sensibilidade espiritual. Essa história nos ensina que o Senhor não procura perfeição, mas um coração inteiro, sem reservas, sem substitutos. Se esta palavra falou com você, escreva Amém, Senhor, e permita que Deus comece esse alinhamento no seu coração hoje. A palavra do Senhor declara algo poderoso em 2 Crônicas 16. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Essa afirmação revela um Deus ativo, atento e intencional. Ele não está distante, nem indiferente às suas lutas. Ele está procurando pessoas que escolham confiar nele acima de tudo. Não é sobre desempenho impecável, mas sobre uma decisão sincera. Senhor, eu confio primeiro em Ti. Muitas vezes, diante de obstáculos, nosso impulso natural é tentar assumir o controle, planejar mais, calcular tudo, apoiar-se em pessoas ou soluções visíveis. E embora pessoas possam ajudar, planos possam ser úteis e recursos possam ter valor, nenhum deles é capaz de sustentar o peso que só Deus pode carregar. Quando colocamos nossa esperança nessas coisas, o coração se sobrecarrega. Quando colocamos nossa esperança no Senhor, a alma encontra descanso. O salmista declarou no Salmo 121, Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Isso é mais do que poesia. É uma declaração de dependência. Elevar os olhos é uma escolha diária. É decidir não permitir que o medo determine onde você fixa o olhar. Se você escolhe hoje levantar os olhos para o Senhor, escreva Minha ajuda vem de Deus, como um ato de fé. Na prática, tudo começa com aquilo que você escolhe contemplar. A palavra nos orienta claramente. Fixe seus olhos em Jesus. Hebreus 12 nos lembra que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando a ansiedade surge, somos tentados a olhar para prazos, resultados, cenários negativos e possibilidades de fracasso. Mas Deus nos convida a redirecionar o olhar, não para negar a realidade, mas para enxergar uma realidade maior. Abrir a palavra diariamente ajusta nossa lente espiritual. Ela se torna o filtro pelo qual interpretamos o dia, as decisões e até as notícias difíceis. Deus promete guardar em perfeita paz aqueles cuja mente está firme nele. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da direção do foco. Troque a inquietação pela contemplação. Troque o excesso de pensamento pela presença. Quando você escolhe olhar para Cristo, algo muda dentro de você antes mesmo da situação mudar fora.
Se essa verdade alcança você agora, escreva: meus olhos estão em Jesus, e declare isso sobre sua vida. Além de ajustar o olhar, somos convidados a trocar a agitação pela rendição em oração. A Bíblia nos ensina que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas apresentar tudo a Deus em oração, súplica e gratidão. Orar não é fugir da realidade, é enfrentá-la com Deus no centro. A oração não apenas traz respostas, ela traz paz, uma paz que guarda o coração e a mente. Quando você ora com sinceridade e agradece intencionalmente, algo sobrenatural acontece. A paz de Deus começa a trabalhar onde o esforço humano não alcança. Ela organiza pensamentos, acalma emoções e fortalece a fé. Essa paz não é ausência de luta, é presença de Deus no meio dela. Hoje, escolha transformar cada preocupação em uma conversa com o Pai. Deixe que Ele cuide do que você não pode controlar. Se você entrega suas ansiedades ao Senhor agora, escreva: eu entrego o Senhor, como sinal de confiança. Confiar em Deus não é passividade. É uma confiança ativa que orienta decisões, molda respostas e redefine prioridades. Provérbios 3 nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Reconhecê-lo em todos os caminhos é permitir que Ele conduza cada passo, mesmo quando não entendemos o trajeto completo. Existe uma tentação sutil de substituir Deus por um bom plano. Mas Jeremias nos alerta: maldito é aquele que confia no homem, mas bendito aquele que confia no Senhor. O justo é comparado a uma árvore plantada junto às águas, que permanece firme mesmo em tempos difíceis. A frutificação não depende das condições, mas da raiz. Se você escolhe confiar no Senhor acima de tudo, escreva: minha confiança está em Deus. Falar a verdade da palavra confronta o medo. Declare: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Alguns confiam em recursos, outros em estratégias, mas nós confiamos no nome do Senhor. Quando a verdade é proclamada em fé, o foco muda do problema para o caráter de Deus. Ele não falhou no passado e não falhará agora. O Senhor continua sustentando aqueles que o buscam com sinceridade. Mantenha o coração totalmente dele. Se você crê nisso, escreva: Deus é meu refúgio. Que o Senhor encontre você exatamente no lugar onde seu coração escolhe adorá-lo, mesmo quando as circunstâncias tentam empurrá-lo para a dúvida. A verdadeira fé não se revela apenas nos dias tranquilos, mas principalmente quando somos pressionados. Quando o caminho parece confuso, quando as respostas não vêm no tempo esperado e quando o peso emocional insiste em se acumular. É nesse ponto que a confiança em Deus se torna uma decisão consciente. Voltar-se ao Senhor não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Quando você tropeçar, não permaneça caído. Retorne rapidamente à presença de Deus. Quando estiver inseguro, não avance no impulso. Espere no conselho do Senhor. Quando for pressionado por vozes externas, lembre-se de quem sustenta sua vida. Você não ignora a existência da luta, apenas reconhece que existe uma realidade maior. Deus governa acima de tudo. Ele vê, Ele sabe e Ele age no tempo certo. Essa postura de confiança protege o coração contra o desespero e mantém a alma sensível à direção divina. Quem espera no Senhor nunca está parado, está sendo fortalecido. Deus não abandona aqueles que escolhem permanecer nele, mesmo em meio às incertezas. Se você decide permanecer firme, mesmo sem entender tudo, escreva: eu espero no Senhor. A palavra nos garante que o Senhor ouve o clamor do justo e o livra de todas as suas angústias. Isso não significa que toda dificuldade desaparecerá instantaneamente, mas significa que nenhuma delas será enfrentada sozinho. Deus não é indiferente à sua dor. Ele se aproxima, sustenta e fortalece. Em muitos momentos, Ele não remove o
Obstáculo imediatamente porque está trabalhando algo mais profundo dentro de você. Enquanto você atravessa o vale, Deus molda sua fé, fortalece sua perseverança e amadurece seu caráter. O livramento pode vir como saída, como sustento ou como direção clara no meio da luta. Em todos os casos, ele permanece fiel. Sua presença é a maior garantia de que você não será consumido pela pressão. Não permita que o tempo da espera enfraqueça sua esperança. O Senhor está usando cada detalhe para produzir crescimento espiritual e dependência verdadeira. Aquilo que hoje parece pesado será, no futuro, testemunho da fidelidade de Deus. Se você crê que Deus está agindo mesmo na espera, escreva: Deus está trabalhando. Agora, com o coração alinhado à palavra, entramos em oração. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti com reverência e humildade. Reconhecemos que muitas vezes nossos olhos se desviam, nossa atenção se fragmenta e nosso coração se cansa. Por isso pedimos, ajuda-nos a fixar nossos olhos em Jesus, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer voz contrária e acima de qualquer medo que tente se levantar. Ensina-nos a retornar continuamente à Tua presença. Que nossa mente seja treinada na verdade da Tua palavra e que nossos pensamentos sejam guiados pelo Espírito Santo. Que Cristo seja o centro das nossas decisões, das nossas reações e da nossa esperança diária. Recebe esta oração como expressão sincera de dependência e fé. Que cada palavra seja semente plantada em solo fértil. Se esta oração representa o clamor do seu coração, escreva: esta oração é minha. Rei Jesus, guarda-nos do ruído deste mundo, livra-nos da distração espiritual e da tentação de confiar mais em soluções humanas do que na Tua direção. Dá-nos um coração totalmente Teu, sem reservas, sem divisões e sem substitutos. Que nada ocupe o lugar que pertence somente a Ti. Onde nossa confiança se desviou para planos, pessoas ou para nosso próprio entendimento, traz-nos de volta ao caminho da fé. Reorganiza nossas prioridades, purifica nossas intenções e fortalece nosso compromisso contigo. Queremos ser encontrados entre aqueles cujo coração é completamente do Senhor. Que nossa vida reflita essa entrega diária, não apenas em palavras, mas em atitudes, escolhas e perseverança. Se você deseja um coração alinhado com Deus, escreva: meu coração pertence ao Senhor. Espírito Santo, disciplina nossos olhos para que não se desviem para aquilo que enfraquece nossa fé. Guarda nosso olhar de distrações, de comparações e de tudo que rouba nossa paz. Ensina-nos a contemplar aquilo que edifica, fortalece e aproxima nosso coração de Cristo. Santifica nossos pensamentos e direciona nossos passos. Que nossa atenção seja santa e nossa mente renovada diariamente. Quando nosso foco se perder, corrige-nos com amor. Quando nossa visão se confundir, conduz-nos com paciência. Queremos aprender a manter os olhos em Jesus, tanto nos dias difíceis quanto nos dias de abundância. Forma em nós um olhar espiritual sensível à Tua presença e atento à Tua voz. Se você deseja um foco espiritual renovado, escreva: santifica meu olhar, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a enfrentar as provações com os olhos fixos em Cristo. Assim como Ele suportou a cruz olhando para a alegria que estava diante dele, ajuda-nos a perseverar, sabendo que nossas lutas não são em vão. Que nossa fé se torne firme, estável e madura, mesmo quando as circunstâncias tentarem nos abalar. Quando as ondas se levantarem, guarda nossa visão espiritual para que não nos afundemos no medo. Que a paz prometida na Tua palavra governe nosso interior. Estabelece em nós uma resposta espiritual automática. Orar antes de reagir, obedecer antes de questionar e confiar antes de desistir. Se você escolhe perseverar pela fé, escreva: eu permaneço em Cristo.
Jesus, reconhecemos que foi pelo teu sacrifício que fomos resgatados. Teu sangue nos lavou, nos salvou e nos deu nova vida. Se não fosse a tua entrega, estaríamos perdidos. Não há outro nome, não há outro caminho, não há outro Salvador. Por isso, nossos olhos permanecem fixos em ti. Tu nos chamaste com amor e nos conduziste ao arrependimento. Agora, pertencemos a ti. Nossa vida, nossa história e nosso futuro estão em tuas mãos. Que nossa gratidão se transforme em adoração diária e nossa fé se fortaleça na certeza da salvação. Se você reconhece Jesus como seu Salvador, escreva toda glória a Jesus. Que em todas as estações da vida, nossos olhos estejam voltados para o Senhor. No trabalho, que sejamos fiéis. Na família, que sejamos amorosos. Nos pensamentos, que sejamos puros. Nas decisões, que sejamos guiados pela verdade da palavra e não pelas pressões deste mundo. Ensina-nos a viver com um coração vigilante, atento à tua direção e sensível à tua voz. Que nossos passos não sejam apressados, mas alinhados ao teu tempo. Queremos aprender a andar no teu ritmo, ouvir teu conselho e permanecer no centro da tua vontade. Se você deseja viver com Cristo no centro de tudo, escreva: Cristo é o centro da minha vida. Pai, nós te agradecemos porque estás conosco em todo o tempo. Jesus, te agradecemos porque nos guias com amor e verdade. Espírito Santo, te agradecemos porque nos fortaleces diariamente, que nossos olhos permaneçam firmes em Cristo hoje, amanhã e por toda a nossa vida, até o dia em que o veremos face a face. Recebe nossa gratidão, nossa adoração e nossa entrega. Que esta oração produza frutos de paz, confiança e perseverança. Declaramos que pertencemos ao Senhor e que nossa esperança está firmada em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou profundamente com você, escreva amém e receba essa paz sobre sua vida.